Fala galera do Café com One Piece, aqui quem fala é o PR, estamos para mais um vídeo narrado. Antes disso, dois recadinhos: se você é membro do canal ou apoiador, você tá participando do nosso concurso de sorte aí, valendo no ST21, sexto motivo para você não comprar que você pode ganhar aqui, pô. E outra coisa, o nosso playmatch exclusivo aqui está acabando, então fica de olho aí, tá o link na descrição também. E vamos pro jogo aqui na Cripta Arcana, aqui, terceira rodada dos jogadores invictos. Temos aqui do nosso lado direito Bruno Paixão representando o Café com One Piece, e aqui do outro lado temos Marco jogando aqui do Flamengo. E vamos para o game, para um play aqui. Os dois jogadores se cumprimentam e vamos que vamos, né? Quem começa aqui é o Bruno, já acha o stage, joga o stage fora, pega uma Reiju, né? Habilidade dos líderes, se você não viu até agora. Reiju, toda vez que volta um dom para o baralho de dons, compra uma carta aí do Flamengo com 2 dons ligado nele, bate, 7 na vida vira um dom. Se tiver um Chichibukai no topo do baralho, ele entra em campo rested. E, por enquanto aqui, o Marco só jogou ali um bug em campo e viu o seu top 3. O Bruno olhou ali stage para stage, né? Só colocou o stage ali em campo. Pega ali um It de custo 4. Será que já vai vir um Porsche It em campo? O Bruno na Imper é melhor para ele nessa matchup, né? Porque a gente sabe que o do Flamengo na Imper é um absurdo. Então vai vir 5 na vida. O Marco tá pensando aqui em counterar. Usa um TK counter. Agora para 3 vem a Porsche. Olha, 5 ali já voltou um dom, né? Então ele já vai poder usar a habilidade do líder depois. Não achou nada ali. Vai jogar um Chopperzinho em campo. Vai comprar uma Carreju e vai rampar uma com o seu Chopper em campo, que já é um blockerzinho ali. Então já não veio o Port It, mas tá bom, né? Estabeleceu um board legal ali. Já o Marco já vem batendo 7, joga no topo um Evil, já compra uma carta. O Bruno vai tomar esse dano, né? E para um dom vem ali um Sengoku que vai olhar 5 do topo, vai pegar um 7 Lord of the Sea, o famoso Chichibukai, vai para sua mão, o resto para baixo. E passa o turno para o Bruno aqui, né? Então tá legal, né? Vai vir um donzinho aqui já pro Bruno olhar 5 do topo ali e pegar um Germa 66 para a sua mão, né? Que é um Searcher ali. Acho um Sanji. Bem interessante esse Sanji, que é mais um Searcher ali para Reiju, né? Então ele vai usar o Stage, vai olhar 3 do topo ali, né? É bom que a Reiju consegue rodar muito deck, né? Com o Stage e com o tanto de Searcher que tem esse deck aí é um absurdo. Você olha do seu deck inteiro, né? E consegue organizar ele, né? Enquanto faz isso. É muito parecido com o que o Barba Negra faz, né? Só que a Reiju é um outro estilo de jogo, né? Um jogo mais agressivo. O Bruno usa um donzinho, entra aqui um Sanji, olha 5, pega um It de agora. Ele tem um It na mão, a gente sabe, só que tem 3 dons ali. Teria que ter uma Porsche para descer o It de bater no 7. Vamos ver. Só que acho que não achou o outro It de... Ah, não, tá um It na mão. Tá na mão, então ele pode usar... É, mas teria que ter a Porsche para descer para 3, né? Vamos ver como que vai ser a jogada do Bruno aqui. Provavelmente ele vai vir 8 naquele Evil. Exatamente, 8 no Evil, vai forçar 2 cartas da mão aqui do Marco, né, que tá pensando em usar, usa ali um TK Counter mais uma carta, vem aqui 5 na vida, toma esse dano, passa o turno e vamos ver a jogada aqui do Marco para 6 dons, que está na sua curva par, que não é mais forte, porém, vamos ver como que ele vai fazer aqui as jogadas. Tem ali um Chopperzinho em campo, então seria interessante ele achar um Law, né. O Bruno vem aqui já dando um 2K Counter no 6 na Porsche ali. Vem o Marco usando a habilidade da sua boa Hancock, né? Ligando um Dom Rested ali no seu líder, né? Bate agora mais 7. Comprar uma com a habilidade do seu Evil, né? E interessante, né? Já estabeleceu um board gigantesco ali, né? O Marco, né? Mesmo indo na par que não é a sua curva mais forte, conseguiu perfeitamente estabelecer o seu board. E já tá em vantagem de board ali, né? A gente sabe que a Reiju é rápida, mas agora o Bruno vai começar a jogar os seus hits, né? Já vai dar menos 2.000 para aquele Evil ali, descendo ele para 4.000 de power. Provavelmente vai vir um dano de 6 naquele Evil ali, já vai arrancar um dos Evil, né? E depois vai bater 8 em outro com o It, né? Não, vai bater 5, vai forçar um TK Counter. Poderia ter batido 6, né? Não seria ruim bater 6. Acho que agora vai vir 6, né? 6 em 4, mais 2 cartas da mão. Agora vai embora pro outro Evil. Já não sei se ele vai descer um Chopperzinho. Se ele não tiver o Chopper para descer, pode bater 9 ali naquele Evil e também forçar mais 2 cartas da mão, né? 2 de Counter no caso, né? Se não tiver,
O Bruno tá pensando ali se ele vai descer uma Reijuzinha pra voltar uma. Vai bater 7 no Evil. Vai forçar mais um Decay Counter. Agora vem pra 2 uma Reijuzinha. Vai usar a habilidade da Reiju, jogando a Reiju pro Trash ali, né? Um Dom e pega uma Reiju do Trash. Ele tá com menos de 5 cartas, né? Vai usar a habilidade do líder ali pra comprar mais uma. Mais a habilidade da Reiju para comprar 2 e enche sua mão novamente. Ele vai para 7 na mão, o Bruno. O Marco aqui tá com uma mão legal também. Sobrou um Evil ali pra ele bater. Tem uma boa Hancock. Vamos ver como vai ser a jogada dele, né? Jogar contra a Reiju é sempre complicado, né? Porque compra muita carta, né? E se, por exemplo, o Marco voltar com da bounce nos bonecos da Reiju, ele não perde tanto valor, né? Porque ele pode usar a habilidade de novo do on-play da Reiju, né? Os on-plays ali que são muito fortes. E se você tá gostando desse vídeo, deixe seu like aí, não esquece do seu like. Compartilha esse vídeo pra algum amigo que tá jogando de Reiju aí, quer aprender, ó. O Bruno aqui tá jogando de Reiju há um bom tempo, já sabe bastante como que joga de Reiju. Vem aqui, 7 na Porsche, vai embora. O Marco desceu o Evil, o Teach em campo ali pra 2 dons. Porém, ele não tem nada pra colocar no topo que seja bem interessante ali, né? Será que vai tentar um Blind ou ele tem uma boa Hancock? Tem uma boa Hancock. Pode usar os 2 dons rest dele pra colocar uma boa Hancock no topo. Bater 9, talvez, no Itid. Forçar 2 cartas na mão do Bruno. E é isso, né? Não tem muito o que fazer. Vai vir 5 na vida, forçando uma carta da mão. Depois vai vir 8, talvez. Usa só um Decay Counter ali, o Bruno. Já volta uma. Coloca ali no topo do deck a boa Hancock, né? Já vai bater 8. Tá pensando que vai ser vida. O board, né? Prefere bater vida. Então, como ele bate vida, ele vai já usar a habilidade da boa Hancock, né? Setar o seu topo. Vai colocar mais um dom. Então vai vir 8 na vida aqui. 9 na vida, né? Do Bruno. E que toma esse dano, desce para 2 vidas. O Marco aqui tá com 3 cartas na mão somente, né? Tá com board agora melhor. Porém, o Bruno tá com muitas cartas na mão. Tá com 2 cartas, 2 ataques interessantes em campo. Então, tá bem empatado por enquanto, né? Mas, contando a quantidade de recursos, a gente pode ver que o Bruno aqui tá um pouco na frente. Vem, talvez, uma Reiju. O Bruno acho que tá contando as cartas pra comprar mais, né? Já descartou ali um... Bom, vai usar uma Sora ali pra pegar uma carta, né? Usando a Sora, descartando o Itid, vai jogar uma Porsche. Vai voltar um dom pra Porsche, vai olhar 5, pega um Chopper. Vai esse Chopper pra mão. Agora é interessante que ele consegue descer o Itid ali para comprar um dom com a habilidade do seu líder, né? Vai voltar um dom para voltar o Itid. O Itid vai dar menos 2.000 em alguém. Pode bater board agora, né? Vai bater 5 em 4. De novo, forçando a mão. Sobra ali mais 2 ataques de 7 pro Bruno. Provavelmente ele vai bater 8-8 nesse Evil aí. Ou 6-8-8, 6-8-8. Vai bater 7 primeiro. Vai embora o Evil, então o resto vai na vida agora. Pode bater 6 e 7 na vida e descer um Chopper, né? 6 vida. O Marco toma. Vem 7 vida. Toma também esse dano. Desce pra 2 vidas. Vem aquele Chopperzinho, né? E rampa um dom. Porque ele tava com menos dom que o Marco. E aqui, agora o Marco tá com 10 dons. Apenas uma boa Hancock na mesa, né? Comprou agora várias cartas, né? Tem mais opção. Mas o Bruno aqui tá com um campo gigantesco. Lembra que eu falei lá da vantagem de cartas faz muita diferença no jogo? Como ele tinha mais cartas na mão e mesmo que o board do Marco tava ok lá, só que ele não conseguia defender o board por causa da quantidade de cartas na mão, né? Então, enfim. Já vem o Marco colocando uma boa Hancock, né? Pagou 4, vai ligar um Dom Rest ali no seu líder, né? Então sobra 3 ali pra trás. Pode setar o topo, né? Não sei se ele optou por não setar o topo. Talvez não, porque ele já ia usar a habilidade do Teach, né? Ligando mais 2 dons ali. Vai bater 8, 9 no board. Vamos ver. Tem um Chopper ali, né? Seria interessante se ele achasse um LOL. Ou jogar um Josu, né? Tem mais 6 dons pra trás. 6 dons pra trás. Poderia jogar um Josu, voltar o Sengoku, voltar o Blocker.
Não sei, tá complicado aqui. Vai vir 9. Independente de onde vir, eu tenho certeza que o Bruno vai usar o blocker, né? Não vai gastar muito a cabeça em perder carta nisso. Não faz sentido. Tá bem tranquilo por enquanto. Vai usar um. Joga ali um LOL. Ah, agora sim, interessante. O LOL vai voltar o Chopper pra mão. Então ele achou o LOL ali. Colocando o LOL no topo vai vir 9. Provavelmente no It. Não, vida, veio vida. O Marco tá indo tudo vida aqui. Tá tentando rushar o Bruno aqui, né? Tá. E pode como... Ah, só que ele voltou o próprio... Poderia voltar o próprio LoL, né? Pra voltar e jogar o LoL de novo e voltar mais alguma coisa pra mão, né? Voltar aquela Reiju pra mão. Você tirava 2 cartas do board, né? Ou, se ele tiver uma boa Hancock, agora seria interessante, né? Jogar em campo, né? Tá pensando o que ele vai jogar em campo? Porque a boa Hancock, havia um Sengoku, vai olhar ali. Top 5, né? Tentar pegar... Achou uma boa Hancock. Pega um Moria, porque já tem boa Hancock no trash também. Só que agora não vai conseguir descer mais isso, né? E agora? Pode colocar uma no topo pra usar o Teach, bater mais alguma coisa na vida. Tem 5 na Reiju. O Bruno vai defender aqui. Tem muita carta na mão, né? Então só usa uma Black Maria pra defender. Prefere manter o Chopper ali na mão, que sempre vai forçar a jogada do LoL aqui do Marco, né? Vem 5 em 3. Vai embora. Não vai tentar defender. Agora para 4. O Bruno vai primeiro conferir, né? Se vai fazer essa jogada mesmo. Vem um Itid. Vai usar o Itid pra voltar ali, né? Jogar mais um Itid em campo. Com o Rush, né? Vai dar menos 2.000 naquele LoL ali. Vai bater provavelmente com a líder no LoL. Bate ali, né? 5 em 2. Tem um Free Blocker ali se quisesse o Marco. Não dá esse block. Porque aí o Bruno poderia virar totalmente ali no board, né? Do Marco, né? E limpar totalmente o board. Tá bem complicado aqui pro Marco jogar, né? Do Flamengo. A gente sabe que é um deck muito forte, porém, começando na par, não é tão agressivo quanto antes que tinha o Jinbei, né? Lembrando que a gente tá pós-ban aqui, né? Vem aqui um Trigger, manda aquela Reiju pra baixo, né? Já dá uma dificultada aqui pro Bruno, né? Vem mais 7 vida. Blocker mais 2K Counter. Agora provavelmente esse último dano vai vir na boa ali. Pode vir até um hit bem grande naquela boa Hancock, né? Pode bater 9 na boa Hancock e descer um chopperzinho, né? Se quiser. Vem 7. Vamos ver o que ele tá planejando pra usar 4 dons ali. Vai usar 2 cartas da mão, 2 1K counter, é duro, hein? 2 1K counter ali. Sobra somente 2 da mão. Vem ali um chopper. Jogou 4, né? Usou um chopper. Ah, 2 chopper. 2 blockers em campo. Rampa 2 dons. E não há possibilidades aqui do Marco voltar nesse game, né? Tá muito difícil. Porque ele não consegue ir para um all-in agora dando GG. Porque mesmo se tivesse um LoL ia voltar somente um dos blockers, né? Teria que jogar 2 LoL e tentar 2-7 passar. Mas o Bruno tá com muita carta na mão. Muito difícil. Vem aqui um Sengoku, provavelmente atrás dos LoL, né? Vai olhar ali o top 5. Ele achou um Moria. Se ele pegar um Moria, ele consegue pegar o Trash ali, né? O LoL que tá no Trash, né? Tá pensando, né? Mas aí ele não vai conseguir remover. Teria que ter um Teach em campo, né? Remover não, dá bounce, né? O Juzo nessa matchup é complicado porque não consegue tirar o Itid, né? Então fica difícil. Pensando bastante aqui, não sei se tem alguma possibilidade que compra um Moria. Então, joga já esse Moria, pagando 4, né? Sobra 5 dons para trás. Vai achar o quê? Uma boa Hancock para mais um blocker, né? Vai precisar de mais um blocker. Vai colocar provavelmente 3 blockers em campo. Joga no lugar do Sengoku ali a boa Hancock. Vai olhar o topo. Achou um LoL agora. Interessante. Vai deixar o LoL no topo. Vai ligar um dom Rested ali. Mas não vai conseguir usar a habilidade do líder de qualquer forma, né? Então, tanto faz o que tá no topo. Provavelmente vai vir 7 em qualquer coisa ali. E o Bruno vai só usar o Chopper e já era, né? Passa o turno aqui o Marco. O Bruno tá com 10 dons. Tem 1, 2, 3 ataques. E acho que ele usou o Stage.
e pegou 5 ali. Que vão resolver agora. Acho que provavelmente vai mandar tudo pra baixo. Ali. Era pra ter olhado somente 4 do topo. E não 5, né? Acho que ele vai jogar tudo pra baixo. O que ele viu. Vai pegar ali o Sanji. Vai vir 8 na vida. Se bem que eu acho que não tem como defender de qualquer forma, né? Se bater 8 com 2 cartas na mão, ele já tem a informação ali que o Marco usou 3 um K-Counter pra defender ali a boa Hancock. Então já sabe que não tem muito K-Counter, né? Vai usar uma boa Hancock. Vai vir mais 8 vida. Vai embora mais uma boa Hancock. Já sabe que ele não comprou de K-Counter, né? Senão não estaria usando tanto. Vai pra 1 Dom. Usa o Sanji, olha 5 agora, acha mais um Itid, com o Itid na mão. Quarto Itid, né, provavelmente vai descer esse quarto Itid aí, vai bater 7 na vida. Agora são todas as cartas na mão ou blocker. Se usar todas as cartas na mão, vai ficar numa situação horrível também. Usa tudo que tinha na mão, sobra 4 dons. Vai vir mais um Itid. Vai voltar um dom, vai jogar o Itid da mão, né? Menos 2.000 na boa Hancock, vai dar um draw da Reju, vai bater 7 vidas e vai passar o turno. Agora tem um blocker. O Marco não tem muita opção aqui, né? Vai ter que ir para um GG, né? E fazer o que, né? Aqui nessa situação. O Bruno tem um blocker mais... vai descer um LOL, vai voltar o LOL. Pra tirar o Chopper, vai bater 8 vidas. O Bruno tá com 1 milhão de cartas na mão. Já counterou aqui. E aqui foi, né? O Bruno aqui invicto na final, né? Então, não precisa mais se preocupar. Tá 3-0. O próximo game já é a final. Vamos assistir a final aqui. Como que vai ser? Fica de olho aqui nos vídeos relacionados. Se você viu até agora, deixa o seu curtir aí. Se tá gostando do nosso conteúdo, se inscreva no canal para não perder mais vídeos como esse. E valeu, até a próxima!